Oi, oi! Vamos terminar agora a parte 2 da nossa aula 3, do módulo 3 da jornada da taróloga terapêutica. Hoje a gente vai falar sobre Bowlby. A gente falou na aula anterior um pouco sobre os conceitos mais básicos da constelação familiar que nos servem de entendimento na hora que a gente está jogando. E agora a gente vai falar sobre a teoria do apego, que, no meu entendimento, tem uma relação muito grande com a parte comportamental, que tem muito a ver com aquilo que o Hellinger coloca. O Bowlby, ele traça perfis mais comportamentais em relação à questão do vínculo familiar. Ele fala, assim como, vamos dizer assim, que quando o Bowlby fala que o apego é inato do ser humano, é a mesma coisa quando o Hellinger fala da nossa necessidade de pertencer. O Bowlby, ele coloca isso de uma maneira mais comportamental, ele fala mais sobre as nossas necessidades mais físicas, mais básicas. É perceptível que, inicialmente, quando a gente é bebê, a criação do nosso vínculo, ou, como diz o Hellinger, a nossa necessidade de pertencer, estão relacionadas com as nossas necessidades físicas, com o suprimento alimentar, com a necessidade do aconchego, a necessidade da higiene, que a gente depende completamente de outro ser humano, então a gente se vincula a esse ser humano. O que o Bowlby coloca é que essa vinculação, a maneira como se deu a vinculação inicial nossa, ela vai reverberar ao longo da nossa vida, da nossa juventude, da nossa vida adulta. Para o Bowlby, essa ideia do apego é o vínculo que transmite essa sensação de segurança. Ele entende como comportamento de apegos, por exemplo, do bebê, o sorriso, o contato visual, o tocar, o chorar. Esses são comportamentos de apego. Ele faz uma distinção entre comportamentos de apego e apego. Comportamentos de apego são as nossas ações que fazem com que o outro supra as nossas necessidades, e o apego, por si, é o vínculo mais primordial. E aí ele coloca a diferença, por exemplo, o vínculo de fato é aquele vínculo que a gente nutre com a nossa mãe ou com o nosso primeiro cuidador. E os comportamentos de apego, ele exemplifica através das nossas relações, por exemplo, com o nosso professor pré-primário. Como é que a gente se comporta com esse professor? A gente estabelece um vínculo com esse professor a fim de que ele nos proteja, nutra as nossas necessidades, mas é um vínculo, vamos dizer assim, mais superficial, mais passageiro. A partir disso, ele estabelece algumas premissas relacionadas com essa ideia do comportamento. O Bowlby, ele estabelece alguns pontos principais da teoria do apego. O primeiro deles é a ideia de que o bebê ele estabelece um vínculo, um único laço primordial, geralmente com a mãe, ou pode ser também com outro cuidador. Se esse vínculo é rompido ou não se dá de uma maneira satisfatória, existe a tendência de que o desenvolvimento social e emocional dessa criança se comprometa. O segundo ponto que ele coloca é que os cuidados contínuos são extremamente importantes nos primeiros anos de vida, é o momento onde esses laços se formam. Existem opositores de Bowlby que não entendem isso como algo consistente, justamente porque se tem a ideia de que muitas crianças nos dias de hoje não têm necessariamente um cuidador único até os 2 anos de idade. São crianças que frequentam creches ou que têm cuidadores como babás, por exemplo, e isso não se mostra como um fator de dificuldade de relacionamento a longo prazo. O terceiro ponto que o Bowlby coloca é que as experiências com o cuidador primário ditam o comportamento, as crenças e os pensamentos futuros a respeito de si próprio. O que é que significa isso? O que o Bowlby coloca é que a maneira como nós percebemos que fomos olhados pelo nosso cuidador primordial, se esse cuidador ele cuidou de nós, se ele foi solícito, se ele demonstrou afeto, a gente generaliza esse comportamento. Já se aconteceu alguma coisa
um rompimento, um abandono, ou uma postura mais fria desse cuidador primordial, segundo Bowlby, isso acaba fazendo com que a gente traga esse entendimento de que o mundo vai nos tratar como nós fomos tratados por esse cuidador primordial. Essa ideia de que o cuidador principal é o espelho, que as expectativas que o ser humano desenvolve sobre si mesmo, as relações sociais, e o mundo que ele habita é visto por essa criança a partir desse olhar, desse cuidador primordial. A qualidade desse laço entre a criança e o cuidador e as respostas desse cuidador para os momentos de estresse dessa criança vão ser fundamentais para aquilo que ele chama de funcionamento, do modelo interno de funcionamento da pessoa, ou seja, a maneira com que se deram essas relações vai moldar toda a nossa estrutura de pensamento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Quando esse modelo interno é positivo, o indivíduo é autoconfiante e é independente. Já se esse modelo for negativo, essa pessoa se torna uma pessoa insegura, dependente, tem uma dificuldade muito grande de interagir com o mundo. O quarto ponto é de que a ameaça da separação entre esse cuidador primordial e a criança gera uma ansiedade muito grande. Quando essas separações são longas, essa criança ela pode vir a acabar perdendo esse vínculo com esse cuidador, sentir raiva desse cuidador, e isso acaba trazendo a longo prazo um medo muito grande de separações. São pessoas que acabam desenvolvendo relacionamentos onde elas são muito dependentes porque ela tem medo dessas possibilidades de separação. A teoria do apego em adultos, ela traz 4 possíveis consequências da maneira como foram estabelecidas as relações de afeto na nossa primeira infância. O apego seguro, que é quando a pessoa se sente, tem opiniões positivas sobre si, se sente independente, se sente autoconfiante e também, consequentemente, tem opiniões positivas sobre o companheiro, sobre a pessoa que está próxima. Em seguida, a gente percebe o apego evitante, que são pessoas que aparentemente não necessitam de relações sociais mais intensas, são pessoas que são altamente independentes e que recusam qualquer tipo de vínculo emocional. O apego ambivalente são as pessoas que têm desejos de altos níveis de intimidade, são pessoas que se colocam dentro dos relacionamentos de uma maneira bastante dependente. E aí a gente traz para o tarô. Se de repente a gente está ali lendo o campo morfogenético do nosso cliente, percebe que a estrutura, a ideia de relacionamento dessa pessoa é uma ideia completamente possessiva e carente, e insegura e dependente emocionalmente, a gente automaticamente já faz essa ligação com a possibilidade dessa pessoa ter tido situações onde na primeira infância o vínculo dela com o primeiro cuidador foi rompido. Então, assim, é muito importante a gente sempre ter essas teorias em mente para que na hora do nosso jogo a gente consiga ajudar o nosso cliente da melhor forma. O apego desorganizado são aquelas pessoas que têm dificuldade de estabelecer laços, mas querem estabelecer, mas não sabem como, não aprenderam como. São pessoas que não acreditam nas intenções do parceiro, a questão delas não está muito relacionada com a autoimagem em si, com aquela ideia que elas têm sobre o mundo. Elas não conseguem estabelecer vínculos de confiança com o outro. As bases conceituais da teoria do apego são psicanálise, biologia evolucionária, etologia, psicologia do desenvolvimento, ciências cognitivas, teoria dos sistemas de controle. Então, assim, a teoria do apego, ela é uma parte mais... é como se fosse uma parte mais direta, é como se fosse uma visão um pouco mais direta do que a constelação familiar é. A constelação familiar, ela acaba tratando até mesmo de questões de vidas passadas. Então, assim, a teoria do apego é uma parte que é pensada dentro da psicologia. E, assim, o que é importante pra gente? Nesse momento, é importante a gente trazer esse entendimento de que tudo isso pode ajudar
a gente a entender as origens dos problemas que os nossos consulentes trazem. E é isso, a gente termina a aula 3 agora e em seguida, de agora em diante, a gente vai para o módulo 4, onde a gente vai ver tudo isso sendo aplicado diretamente no significado das cartas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!